Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Fala aí, Pastor, e com uma convidada muito especial que já esteve conosco, já participou conosco aqui, não é? Um tempinho atrás, a Amanda Lima, diretamente ali do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um assunto bem interessante hoje, galera. Pessoal, vai convidando seus amigos, vai convidando o povo. Eu sei que hoje está tendo live para tudo que é canto aí, live que não acaba mais, mas esse assunto é muito legal, muito importante para você e para mim, para a gente entender essa dimensão, essa coisa grande, né? Que na verdade até eu tenho um monte de dúvida aqui para conversar com a Amanda sobre essa questão do medo, não é? Tanta coisa que a gente vê que na verdade nós temos medo aí em tudo, sei lá, em tudo quanto é coisa, né? A Amanda vai estar explicando melhor para a gente. Enquanto isso, deixa eu ver a galera aqui. Você que está aí no Facebook, vai convidando. Sejam bem-vindos, pessoal. Já prepara a sua pergunta aí, que hoje vai ser bem legal, como eu estou falando aqui. Hoje um assunto sobre o medo. O gigante chamado medo, né? Que na verdade nós que transformamos ele num verdadeiro gigante. E nada mais, nada menos uma expert nesse assunto vai estar falando conosco aqui, que é a Amanda Lima, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos lá então, galera, convido o pessoal aí e eu tô com ela mais uma vez aqui, uma honra, uma benção. Amanda, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse desafio, esse convite para estar conosco aqui e falando um assunto tão importante para todos nós, não é? Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez aqui no Fala aí, pastor. Estou muito feliz. É um assunto que eu amo, que eu converso, que eu falo por horas. Eu sou muito grata, né, à minha vida, principalmente a Sara Nossa Terra, por ter conseguido conectar o meu propósito com a minha missão, com o meu ministério, com a minha carreira profissional. Então, hoje, as coisas se encaixam e falar desse assunto é um privilégio para mim. Muito obrigada por me convidar mais uma vez. Estou à disposição para todas as perguntas, no que eu puder contribuir, vai ser um prazer. Amém. Realmente é um assunto que assusta falar de medo, mas a gente vai desconstruir um pouquinho. Não, verdade, sem dúvida. E até assim, é, hoje, pelo menos, até pelo meu entendimento, ou o entendimento que as pessoas têm, né? Quando a gente fala medo, mas é muito amplo, né? É muito amplo, assim, se você pensar com uma mente limitada, com aquilo que a gente. Mas medo do quê? Medo do escuro, medo de uma barata, medo de um bicho, medo de mim mesmo, medo de olhar no espelho, medo de altura, enfim. Então é muita coisa que é um pouco aquele vídeo que a gente fez a abertura, né? A chamada, na verdade, para isso. E eu queria entender um pouco sobre isso. Então, Amanda, vai explicando pra gente aí. Pessoal, enquanto isso, olha, vai chamando o pessoal aí, os seus amigos, convida a galera, porque esse assunto sobre o medo é tremendo, é maravilhoso, ainda mais nos dias que nós vivemos, entendeu? Que nesse momento de estar assim em quarentena ainda, né? A gente está dentro de casa, você pode adquirir, pode passar e potencializar esses medos dentro de você. Então a Amanda vai estar falando, explicando para nós sobre isso. Amanda, fala um pouquinho de você para a gente dar sequência aqui, seu currículo que é gigante. Nada, então, eu sou Amanda Lima, trabalho há 10 anos com educação. Descobri isso, assim, um dom, a partir de um dom, no processo de autoconhecimento, na Sara Nossa Terra mesmo. Eu comecei a conhecer o que eu gostava de fazer, que eu gostava de ensinar, de explicar, de pegar um conhecimento um pouco mais complexo e tornar aquilo acessível. E nesse autoconhecimento, enquanto eu buscava, eu acabei compartilhando com outras pessoas. E a pedagogia me permitiu isso. Primeiro com crianças, depois com universitários, com pais, com famílias, no Ministério Kids também agora, né, na igreja. E durante essa trajetória eu fui adquirindo alguns títulos, né, no currículo, mas isso é só uma consequência de estar exercendo ali o que a gente ama, né? Então eu sou
pedagoga formada, pós-graduada, tenho mestrado em educação pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro, né, estadual do Rio de Janeiro. Estou me especializando também, né, em educação emocional, que é essa área que hoje está no currículo, né, que faz parte da escola, que precisa estar na escola, até porque a gente entendeu que a inteligência socioemocional, falar de emoção em sociedade, também é possível para crianças. Então, eu fui construindo essa carreira. Hoje eu dou aula em graduação, em pós-graduação, em psicopedagogia clínica. Um pouco aí dessa trajetória. Já trabalhei em todos os níveis de escolaridade, desde o berçário até o ensino superior. Já trabalhei com bilinguismo em inglês, já trabalhei com neurociência. Tem um caminho aí de 10 anos nessa área. Muito bom, né? E tão nova, já passou por tanta coisa. Imagina esse currículo aí maravilhoso que você tem, que vai contribuir conosco. Legal, legal, Amanda. Galera, você que está entrando aí, vai chamando o pessoal, prepara a pergunta para Amanda. Amanda, vamos lá então, falando um pouquinho sobre o medo. Explica pra gente aí, pra gente ter uma noção desse universo sobre o medo. Quando o senhor me pediu para trazer esse tema, né, do medo, e eu vim com essa ideia do gigante do medo, em primeiro lugar porque a gente está nessa campanha, né, de derrubando gigantes. Verdade. E no MSK a gente desconstruiu alguns gigantes para as crianças, né? O gigante do medo, o gigante da raiva, e isso também de algumas situações que elas estão vivendo na quarentena. Isso está disponível também no nosso canal do YouTube. E a gente fez isso de forma lúdica e teve muita repercussão, porque alguns pais não sabem lidar com as suas próprias emoções, passam por esses medos no dia a dia e não sabiam como lidar isso com as crianças, né? E o medo nada mais é do que uma emoção. Cada vez mais que eu me aprofundo em conhecer as emoções, mais encantada eu fico como a gente pode trabalhar de forma preventiva e não só trabalhar com o momento onde a gente já está descontrolado, onde a gente já está desequilibrado, que a gente precisa ir para um consultório, pedir ajuda, para um gabinete. Não, a gente pode conhecer a emoção, e o medo é uma emoção poderosa, sim, mas a gente pode conhecer, e quanto mais a gente conversa, fala, identifica, quanto mais a gente entende, mais a gente pode atuar em cima dela, né? E a emoção nada mais é do que uma reação do organismo humano. É resposta de um estímulo. É impossível fugir das emoções. Deus nos criou com um corpo que tem um metabolismo incrível, um organismo incrível, e tudo em nós funciona para nos salvar, para nos gerar vida, para nos tornar atentos, e inclusive a emoção que a gente chama de medo e que pode virar realmente um gigante se a gente não souber lidar com ela, né? E a gente imagina assim, às vezes a gente vê um reflexo, eu falei de medo de barata. A gente, que a mulher, tem muito medo de barata, né? Parece besteira, mas a gente tem medo daquilo grudar no nosso cabelo e aquilo ali ficar ali no cabelo. Nossa, é muito assustador. Para algumas pessoas, para alguns homens, parece ridículo, né? Mas a gente não gosta. O que é o medo? O medo é uma percepção do organismo de perigo. Isso é muito importante, porque assim, quando a gente tem uma percepção de perigo, quando a gente volta lá para o nosso cérebro reptiliano, assim, o nosso cérebro como a gente vivia em nível de subsistência, perigo dá medo. E o medo desencadeia uma necessidade fisiológica de desacelerar o organismo. E a gente começa, as nossas reações químicas começam a acontecer para que a gente desacelere. Por quê? A gente precisa estar atento, concentrado, prestando atenção. Para quê? Se houver um perigo por perto, eu tenho que olhar com atenção para não sofrer nenhum dano. Então é saudável. É saudável para a gente ter atenção. Só que o medo descontrolado é a forma como a gente interpreta essa emoção, que a gente chama de sentimento. Uma emoção... Tem como controlar isso? Claro!
Claro, é por isso que a gente educa, né? Por isso que a gente educa a criança também na emoção. Por quê? Tudo que a gente desconhece, eu vou voltar lá para barata. Se eu tô olhando só a sombra daquela barata ali na parede, voando no teto, e aí aquilo ali vai criar uma projeção enorme, vai parecer um bicho enorme, eu não conheço exatamente, e aquilo vai me assustar de uma forma que eu vou ficar parada embaixo de alguma coisa até alguém vir ali me socorrer. Mas se eu acendo a luz e eu consigo enxergar aonde ela está, o tamanho, eu equilibro aquela emoção e eu começo a pensar em atitudes racionais para lidar com aquilo, porque a emoção não é racional. Mas se eu começo a pensar em atitudes racionais, eu consigo controlar. Eu consigo dominar aquela situação e tomar outras atitudes. Agora, o medo, eu não posso fugir dele, mas eu posso interpretá-lo. Isso que é legal. O gigante, para mim, não é gigante para o senhor, não é gigante para uma pessoa que está nos assistindo, não é o mesmo gigante. Cada um dá uma interpretação. A forma como eu interpreto a emoção, e eu acolho ela, e eu recebo ela, e eu ajo, tomo atitudes em cima dela, é o sentimento que eu tenho. E aquilo pode virar um ressentimento, eu começar a sentir de novo, e aquela sensação de perigo que desacelera meu cérebro, que me deixa atento o tempo inteiro, que me faz não tomar decisões com medo de algo acontecer, aquilo fica constante e eu adoeço. Entende? Entendi. Conseguiu entender? Entendi. E eu tenho uma pergunta aqui, ó. A Fabrícia. Fabrícia, tudo bem? Já está conosco aqui. Só avisando o pessoal, você que entrou no Instagram, eu estou mostrando a tela aqui, estou transmitindo e mostrando a tela do computador. Pessoal do Instagram, entra lá no Facebook, no @r.zorzeto, que a gente está transmitindo lá pelo Facebook, beleza? Estou esperando vocês lá. A Fabrícia diz o seguinte: e como fazer uma criança controlar o medo? Eita. Ótima pergunta, Ai, Fabrícia. Ótima pergunta. A gente tem que interferir na interpretação dela. Ela vai ter medo. Com certeza ela vai ter medo. Porque o medo, como eu disse, ele é diferente do sentimento. Ele é uma resposta a algum estímulo externo. Então, sabe aqueles pais, o senhor até falou isso comigo, sabe aqueles pais que ficam fortalecendo um medo, aumentando um gigante, colocando ainda mais situação de medo, e a criança não aprende a lidar com aquilo, se torna uma criança medrosa, às vezes é um professor que age, né? Todas as pessoas que são referência para a criança precisam estimulá-las a entender que a interpretação que ela tem daquilo vai fazer ela ter uma atitude melhor. Então, eu tenho que agir na interpretação. Quando a criança tem um estímulo, tá escuro e vem um trovão. Aí o trovão foi super alto. Não, a criança é pequena, ela não entende aquilo. O que acionou nela? Sentimento, sensação de perigo iminente. Aquilo despertou a emoção dela, perigo, alguma coisa pode acontecer, de onde veio esse barulho? Se a gente não ajuda o adulto a interpretar esse medo da criança e explicar para a criança o que é o trovão, que aquilo é uma manifestação que acontece, que no momento da chuva, e aí a gente vai falando um pouco antes, e que a casa nos protege, que a gente tem certas precauções, mas que não necessariamente aquilo vai nos fazer mal. Se a gente não esclarece isso para a criança, a gente deixa naquela escuridão como a da barata. Fica tudo escuro, ela vai potencializar aquilo, porque a criança tem uma imaginação, ela vai imaginar aquilo muito grande e ela vai interpretar aquilo como algo que ela não dá conta de viver. E aí a gente tem que agir ali, trazendo clareza para a criança que aquilo ali pode ser algo que seja controlado. Isso independe da idade, né, Amanda? Independe. Se for uma criança pequena, a gente vai trabalhar de uma forma que ela consiga entender, né?
E se for uma criança maior, a gente vai falar com ela uma linguagem que a gente vai alcançar, né? Que vai comunicar com ela, independente da idade. Mas se eu potencializo esse medo, se eu não trago luz para esse medo, se eu não apresento ferramentas para ela lidar com esse gigante, eu vou torná-la uma pessoa que interpreta aquilo e vai sempre se sentir frágil diante do medo. Tudo é a forma que ela vai interpretar. Entende? Então eu preciso, com crianças, como é que a gente faz? Eu preciso que ela conheça as emoções, em primeiro lugar, porque criança é muito ligada ao concreto, né? É difícil para elas entenderem alguma coisa que seja subjetiva. Então, falar de alegria, falar de raiva, falar de tristeza, falar de medo, é algo que ela não consegue tocar, não é palpável, uma coisa que ela sente. Tem um livro muito bom, pastor, que eu vou indicar também, que se chama Monstros na Barriga. Tem a ver com gigantes também, né? Monstros na Barriga. Monstros na Barriga. Eu acho que eu tenho até um PDF dele, de repente eu vou procurar aí para eu colocar no canal. Isso, ou legal. então é só botar no YouTube também, aí vai achar. É da Tônia Casarim. Ela é uma especialista também em inteligência emocional, educação emocional. Muito ela criou esse livro, que é um livro para crianças. Estão surgindo agora, depois que a base curricular trouxe a inteligência emocional para a escola, como a competência do futuro, estão surgindo vários paradidáticos em cima da inteligência emocional, né? E isso é que eu estou tentando trazer para a igreja para a gente alcançar as crianças antes de ter que fazer cura emocional. Verdade. Porque se eu tô com a criança ali no MSK, eu posso fazer essa intervenção antes dela precisar de cura emocional, né? Eu posso ensinar de uma forma pedagógica como que ela vai lidar com isso. Então, esse livro é muito legal, porque ele não fala de gigantes, fala de monstros, mas é um paralelo parecido, né? É um menino, e é muito importante falar de menino, porque a gente, culturalmente, a gente tem mais dificuldade de lidar com emoções e meninos, né? A gente tem uma tendência a falar pro menino assim, não chora, que isso não é coisa de menino, não é coisa de homem. Cuidado, não vai ficar chorando por aí. A gente fica tolindo o menino, a gente não explica para ele o que ele tá sentindo, ele cresce, vira homem, não sabe dizer o que ele sente, não sabe se expressar, é dominado pela emoção, ele não domina seus sentimentos, ele é dominado pelo impulso, faz coisas impensadas e não sabe lidar com isso. E nesse livro, Monstros na Barriga, é um menino que ele sente várias coisas que ele não sabe explicar. E aí ele vai conversar, né? E quando ele vai conversar, ele define como se fosse um monstro. Justamente por conta dessa brincadeira da criança não entender o que é abstrato, né? Ela não sabe o que é abstrato. E eu acho que eu até falei já sobre um filme, né, que é o Divertidamente. Ele também mostra dentro da cabeça das crianças, de uma criança, como que as emoções ficam ali, né, se desenvolvendo, conversando e falando e agindo no corpo. E esse livro é um outro paralelo, né, é parecido, só que reportando a monstros. E ele fala que um monstro vermelho, e o monstro vermelho tem a característica da raiva. Porque o que a raiva faz? A raiva é a sensação de que você está diante de algo intransponível. Então, você está diante de uma barreira intransponível. Aquilo acelera o seu metabolismo de uma forma para você fazer o quê? Ultrapassar algo intransponível. Então, quando você está no meio de uma discussão, aí você está até controlado, de repente você vê que aquilo ali não vai ser possível vencer, sabe quando sobe o sangue? É exatamente essa sensação, porque o metabolismo... Eu sei como é. O metabolismo começa a acelerar, sobe aquilo tudo e você quer agir com o quê? Você teve um estímulo externo, sua emoção aflorou, porque você é humano, mas como que você vai reagir com aquela emoção? Aí o adulto,
ele tem mais ferramentas de reequilibrar, né? Alguns, né, desenvolvem melhor. Mas a criança, ela tem muita dificuldade. Ela precisa entender, ela precisa falar. O medo, por exemplo, cada um vai interpretar de uma forma. Se eu tô com medo, eu posso sentir um frio na barriga. Sinto um frio na barriga. Tô numa situação de perigo. Aqui no Rio de Janeiro, às vezes a gente vai atrás do GPS e pega umas ruas assim que a gente vai gelando. Aí como eu sinto? Eu, Amanda, a minha mão vai ficando gelada, um frio na barriga, a respiração fica devagar. Nossa. Eu, Amanda. Só que o senhor, pastor, pode sentir de uma forma diferente. Uhum. Eu não sei, como é que o senhor sente o medo, pastor? Depende, né? O primeiro momento, hoje, entendendo bastante disso, é na questão igual você falou um pouco, talvez no cuidado, né? Opa, peraí, será que eu vou? Não, pera um pouquinho, eu não vou fazer isso, que aí vem a consciência. Não, é perigoso, posso machucar, pode acontecer isso, aquilo. Antigamente não, né? Você sai atropelando, embora eu sou um pouco assim ainda, não é? Tem aquele medinho, mas sabe, você vai e faz acontecer. Não, mas e no corpo, pastor? No corpo, no seu corpo, qual é a reação do corpo que o senhor percebe? Tô com medo. É um exercício, hein? Dá um friozinho na barriga. Eu tenho assim. Frio na barriga? Por exemplo, a altura. Eu tenho um pouco de vertigem desse negócio de alto demais. Altura nem tão, mas alto demais. Subir num prédio, olhar ali, você dá aquele sentimento, assim, vem aquele friozão na barriga, assim, entendeu? Às vezes depende do tipo da situação, você fica meio melancólico, meio triste, às vezes, entendeu? Então é por isso que eu ainda acho que é muito amplo, né? Tô aqui para aprender com você. Entendeu? Esse tipo de sentimento, que na cabeça é muito amplo, né? Então, se eu pergunto para o senhor, que é um adulto, o senhor ainda deu uma pensada, né? Pensou assim, peraí, eu sinto, deixa eu ver, uma situação, bom, se for altura, eu sinto frio na barriga e vertigem. A gente costuma fazer, às vezes, com as crianças, a gente desenha um corpinho, assim, no papel, e os pais podem fazer isso também. Que legal. A gente desenha, assim, uma silhueta, né? E aí a gente conta uma história para a criança de uma situação, digamos que a criança está demonstrando ter medo de altura. E aí a gente fala para a criança e pergunta para ela: o que você sente quando você está nessa situação? Pinta, tô falando uma criança na faixa etária aí de 3 a 6 anos. Pinta aí para mim qual a parte do corpo que você sente. Pinta de vermelho se esquenta, pinta de verde se esfria, ou de azul, escolhe aí a cor. A criança vai entrar em contato com aquela sensação e ela vai começar um processo de autoconhecimento. E ela vai começar a descrever ali no papel como que ela sente o medo no corpo. A partir do momento que a criança começa a se entender, começa a falar sobre o medo, começa a representar o medo, seja através de um monstro, seja através de um gigante, seja através de alguma coisa, não sei. E o desenho é uma forma da criança se expressar muito bem, né? Então, quando você faz isso, você começa a acessar o coraçãozinho da criança, o inconsciente dela, e começa a conversar com ela sobre o que ela está sentindo. E é isso que a gente tem que desenvolver. Porque se a gente não identifica, se a gente não reconhece e se a gente não sabe falar, como que a gente vai controlar o sentimento? Entende? Então a intervenção tem que acontecer, em primeiro lugar, não negando, como muitas vezes a gente faz, como eu te disse, com os meninos. Calma, menino, não foi nada isso não, tá, passou. E também não supervalorizando. Tipo, viu um escurinho, ó, tem bicho, hein? Cuidado, hein? Não vai não, hein? Não, tem que acender a luz, tem que falar, não, essa sensação que você está sentindo é medo. Nomear, porque a criança não sabe, ela só sente aquilo ali, sente aquela sensação estranha. Então a gente tem que nomear para ela, falar: ó, isso que você está sentindo é medo, mas olha só, vem aqui, tá vendo? Acende a luz, tem alguma coisa? Isso você tá com medo de algum perigo, mas não tem perigo aqui. E dar estratégia para a criança lidar com aquilo.
Se for um medo de escuro, ensina ela como que acende a luz. Se for um medo de altura, ensina ela como lidar com aquele medo. Entende? O duro é que muitas vezes, ou na maioria, os pais têm isso, né? Igual até a Fabrícia, ela escreveu aqui, ó. Na verdade, trabalhe o meu medo antes de auxiliar a criança a interpretar o seu medo. Porque nós pais erramos muito, né? Nessa questão, você estava falando, eu estava lembrando. Criança, não fala com estranho que é perigoso. Olha, o homem do saco vai te pegar se você for na rua. E não sei o quê. Aí as crianças vão criando essas bloqueios que vão lá na frente impedir de você ter relacionamento com as pessoas, de você fazer grandes negócios. Lógico que é tudo com prudência, realmente. Os pais precisam explicar, olha, cuidado com o estranho, isso, aquilo. Mas só que eles fazem de uma forma tão extrema, como a gente está falando aqui, sem conhecimento e tudo mais, que isso vai gerando os bloqueios, não é? Aí lá na frente você não sabe. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que a mãe dela falava assim, quando ia para o shopping, vez ou outra quando ia, olha, não vai ali naquela escada, porque aquela escada sobe para cima e ela vai te engolir, que é a escada rolante. Né? Depois de casado, com não sei quantos anos, 40 e tantos anos de idade, não subia na escada rolante de jeito nenhum, por conta desse medo e criou essa barreira. Antes de você responder aí, Amanda, eu queria falar um oi aqui pro meu amigo Francis, lá do Chile. Olha, ele entrou aqui, que legal. Nós nos conhecemos lá. Saudade, amigo Francis. Deus abençoe você, toda a sua família, viu? Que legal ele estar com a gente aqui, dando um oi também. Uma oportunidade que a gente teve de conhecer ele lá no Chile, ele está dando um tchau aqui. E a Fabrícia também. Muito bom a internet, né? Olha aí, a internet é maravilhosa. Dá para chegar em um monte de lugar. E a Fabrícia está dizendo aqui, cada um reage de um jeito referente ao medo, não é? Que é o que você está falando aí. Mas essa reação, Amanda, é bom até que pegando o gancho da Fabrícia. Por exemplo, cada um reage de uma forma. Isso vai depender também da inteligência emocional, isso vai depender da educação que os pais tiveram, como que vai depender essa questão de cada um reage de uma forma. Tem a ver com o temperamento da pessoa ou não? Como que é isso? Tem a ver com o temperamento. Quando a gente estuda os temperamentos, quando a gente vai conhecendo os temperamentos, a gente entende que uma pessoa que é mais melancólica, ela já tem tendência ao metabolismo que não sobe, a frequência dela não sobe tão rápido, assim, ela não estoura tão rápido, ela não tem raiva, a emoção dela não aflora da mesma forma que uma pessoa colérica. Então, cada um vai ter que entender como é que seu organismo funciona, por isso que a gente fala com a criança, né? Aonde você sente o medo, como que você sente o medo, traz as ideias, as hipóteses para ela pensar naquela situação. E a inteligência emocional, já que o senhor trouxe esse termo, né? Ela é justamente a capacidade de ter domínio sobre a interpretação da emoção e agir de uma forma mais saudável. Então, ter inteligência emocional é entender que a emoção ela acontece com estímulo. Aconteceu um estímulo externo, você, de alguma forma, mexe com a sua emoção, aquilo é irracional. E se você tem autoconhecimento, se você trabalha, porque isso pode ser educado desde criança, se você sabe nomear. Porque assim, pastor, antes mesmo adulta, quando eu comecei a entrar em contato com esses temas, eu tinha dificuldade de reconhecer alguns sentimentos, algumas emoções, as primárias, que dirá as secundárias, né? Que dirá como que eu estou interpretando. É difícil para você parar para pensar que existem emoções que são desenvolvidas e que a gente interpreta, cada um interpreta da sua forma, de acordo com a sua vivência. Eu não vou interpretar da mesma forma que o senhor. Então é difícil, isso precisa ser conversado. E aí, cada um sente de uma forma no corpo. Então, eu posso chegar e falar assim, pastor, quando o senhor sentir medo, é frio na barriga. Aí o senhor sente, não sei, o senhor sente o frio na barriga por causa de outra coisa. O senhor sente o frio na barriga por causa de alegria. Aí o senhor vai falar assim, bom, eu tô com medo. Não necessariamente. Eu preciso saber exatamente o que o senhor sente. Isso precisa ser conversado. Entendi. Isso precisa ser falado. E a inteligência emocional é justamente conseguir entender, nomear,
falar, interpretar e reagir de uma forma mais saudável possível. Entendi. Entendeu? Nossa, isso é muito E isso importante. pode ser educado, pode ser ensinado, como qualquer outra coisa. O problema é que durante muito tempo os conteúdos formais, né, que a gente tinha na escola eram super valorizados. Então a gente avançou muito em tecnologia, a gente avançou muito em conhecer em conhecimento externo, mas internamente, conhecer a nossa mente, conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas emoções, a gente negligenciou isso um pouco. Entendi. E só quando as coisas começaram a dar problema, só quando a gente viu que a gente estava dominando o mundo e não estava conhecendo a nossa mente, estava sendo refém de medos que se levantavam como gigantes na nossa vida, é que a gente parou para investigar, né? Através da neurociência, conhecer o cérebro, conhecer essas reações. E aí várias áreas, elas se juntam para trazer mais clareza, né? Para esse universo que é o ser humano, a mente humana, as reações do corpo. Então a gente associou a psicologia, a neurociência, a pedagogia, para tentar conhecer um pouco. E isso virou obrigatório. Não dá mais, não é mais sustentável você investir em conhecimento formal, você se dedicar e não saber no mercado de trabalho, não saber se colocar com inteligência emocional. Você saber muito, se envolver muito com conteúdo e chegar lá na hora não conseguir trocar, não conseguir interagir, não conseguir. A gente ainda fala de competências socioemocionais, porque isso fica mais difícil ainda quando a gente convive em sociedade, né? Se fosse só se interpretar, seria fácil. Mas aí, quando o outro desperta isso em mim, eu vivo em sociedade, eu tenho que entender que eu não posso fazer o que eu quero com o outro. Eu tenho que frear essa reação de uma forma mais saudável. Isso tem a ver, igual você está falando, com a inteligência emocional também com os pais, né? Os pais não tiveram, não passaram para os seus filhos, aí vem esses bloqueios para essas crianças e isso ainda mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que está potencializando a doença da mente, né? Por conta dessa quarentena, por conta dessa dificuldade, empresas fechando, pessoas não sabendo administrar esses tempos, grande índice de suicídio, né? Em níveis de idade assim variados hoje. Então tudo isso tem acontecido realmente por conta desses bloqueios, né? Hoje a gente vê, hoje eu vejo por mim quantos bloqueios que hoje eu estou identificando que foram lá atrás, que não foram enfrentados, que aí hoje eu achei que era medo disso, medo daquilo outro, mas eu comecei a entender que eram barreiras que eu mesmo, tipo, entre aspas, uma autodefesa, não é? Que a gente cria contra aquele problema para não te ferir e aquilo pode ser um medo ou uma barreira para você crescer. O que você pensa sobre isso? Isso é fruto de negligência mesmo, de, como eu disse, de não ter investimento, né? E a gente tem gerações, pessoas que foram criadas por pais que não tinham ainda essa visão da importância, né, da competência socioemocional, e assim foram negligenciando e criaram filhos que não se atentavam para isso e outros filhos, e assim, só que com a evolução, com a globalização, com o contato com as outras culturas, com a forma como a gente foi crescendo em tecnologia, cada vez mais o nível de sofrimento do isolamento social, que é a nossa realidade hoje, mas do contato exacerbado com a tecnologia e a falta de socialização. Às vezes eu estou num restaurante e eu vejo famílias sentadas e todo mundo no celular, ninguém mais interage. Então, cada um foi criando essa bolha, né? Uma bolha onde eu não me relaciono mais com o outro. Então, eu não construo. Eu não sei sair de frustração. Eu não sei, eu sou frustrada, eu me fecho, eu vivo no meu mundo ali na internet, no tablet, na televisão. Por quê? Porque ali eu não vou me ferir. E é que nem mãe que fica protegendo assim durante muito tempo, ferve a chupeta, ferve a mamadeira, ferve a criança inteira para ela não pisar no chão, e aquela super proteção. E aí, quando a criança entra em contato com qualquer coisa, vai para creche, fica doente. Mas isso, gente,
é uma forma de criar proteção para o corpo, de criar anticorpos, é natural. No parto, a própria criança já entra em contato com bactérias, quando é parto normal, né? Que fazem com que ela crie anticorpos para sobreviver. E a gente tem a falsa impressão que a gente vai proteger do medo, vai proteger desses contatos e a gente vai guardar a criança numa bolha. Não vai, não vai. Então, a gente não pode fazer isso nem com a gente mesmo, muito menos com as crianças, porque elas têm muito menos estrutura para lidar com isso. Então, conforme o mundo foi tomando essa proporção, né, global, tecnológica, as crianças foram entrando muito nesse mundo virtual e tendo cada vez menos interação, ralar menos o joelho, subir menos em árvore, brigar menos com o amiguinho na escola. Não tem mais isso, não tem mais isso. Então, elas estão baixo nível de frustração, não sabem lidar com as emoções e entra num nível de sofrimento que só vai ser tratado lá na frente de uma forma patológica. Hoje a gente tem a psicologia positiva, né, que olha para essa criança para promover saúde e não para só cuidar da patologia e da doença, promover saúde. Então, a educação emocional, falar das emoções, entender o que é o medo, saber que isso é normal, acolher aquele momento, respeitar, falar com a criança, não, eu entendo que você está com medo, isso acontece. Ser humilde para reconhecer que... Tratar como natural, como normal, né? Não algo... reconhecer que aquilo é uma fragilidade necessária naquele momento, mas que é uma vulnerabilidade, né? O perfeccionismo, ele quebra muito a ação de Deus, né? E a ação da gente se reconstruir. Então, aceitar as nossas vulnerabilidades, entender que nós somos seres humanos e não semideuses, né? Que a gente que a gente tem medo, que a gente tem emoção. Reconhecer isso. A gente vem de um padrão, muitas vezes, de muito perfeccionismo, onde a gente tem que investir muito em não errar, em não aceitar o erro como parte do processo, né? Muitos pais, na educação de seus filhos, não entendem que o erro faz parte do processo. A criança, para andar, ela precisou cair. A criança, para falar, ela precisou errar. Mas falar errado naquele início ali é bonitinho. Mas e errar lá na frente com relação a alguma coisa que não é esperado? Não é tolerável? Eu não posso ensiná-la? Eu não posso mostrar para ela? Então, essa criança não consegue lidar com os recursos que ela precisa para identificar que ter medo é normal. Não existe emoção positiva, emoção negativa. Existe emoção. Emoção foi criada por Deus para o ser humano ser completo. Eu não posso só acolher a alegria e rejeitar o medo. Se eu não tivesse medo, eu também não teria a possibilidade de ter coragem. Só tem coragem quem tem medo, pastor. Já parou para pensar nisso? É verdade, verdade. Porque se eu não... Olha só, a gente quer ser corajoso, mas a gente não quer ter medo. Só que, na verdade, ter coragem é vencer o medo. Porque se eu não tenho coragem, eu simplesmente não tenho medo. Eu simplesmente não estou vencendo nada. É muito fácil, eu não tenho medo de altura. É muito fácil para mim olhar lá para baixo pro prédio. Eu não tenho medo. Mas o senhor falou que o senhor é desconfortante para o senhor tem medo. Então o senhor precisa ter coragem para vencer esse medo, para transpor isso, para vencer esse perigo e procurar estratégias. Quais são as estratégias? Eu fecho o olho, eu respiro profundamente. O senhor vai buscar as suas estratégias para não paralisar com o medo. E só tem coragem quem tem medo. Quem não tem medo, não tem coragem. É a ausência. A ausência de medo, aquilo não te despertou nada. Então, quer ser corajoso? Vença os seus medos. Então dá pra gente entender assim que tudo faz parte, né?
O medo, por exemplo, a gente tem um conceito de que não, eu não posso ter medo, eu não sei o quê. Não, até um medo, mas esse medo, como você falou no começo, que é um medo que, entre aspas, é controlado, que te ajuda a encarar alguma coisa, que te protege de outras coisas também, porque você não vai sair louco, por exemplo, dirigindo o carro a 150 por hora numa cidade, dentro da cidade. Ah, não tenho medo. Mas aí já é uma imprudência. Então tudo a gente tem que administrar na nossa vida, que aí eu acredito também que muito tem a ver com a inteligência emocional no caso. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, aquilo que eu enfrentei, porque nós já falamos em várias outras lives aqui sobre esses vários assuntos também, e o que a gente entende é o seguinte, aquela criança que é bloqueada, né? Ah, moleque, você tem que ser homem, rapaz, o guri, ô piá, homem não faz isso, homem que homem não sei o que, homem que homem não chora, é menina que tem não sei o que. Então isso daí vão criando conceitos para a criança, que quando ela chega numa idade adulta, ela não sabe administrar, ela não consegue administrar. E para a menina funciona em alguns aspectos de forma ao contrário, né? Porque, por exemplo, o pai, na ânsia de proteger, entendendo uma fragilidade maior do sexo feminino, ou a mãe, ele cria a criança com supervalorizando os medos, né? Então, assim, não deixa que a criança suba na árvore, como foi esse exemplo que eu dei, porque pode cair, menina é mais frágil. E aí começa a trazer para elas, a gente pode trazer até uma discussão que os próprios brinquedos que a gente encontra, né, para as crianças, para as meninas, são sempre coisas contidas, né, brincadeira, e cada vez mais as bonecas diminuem, pastor. Agora a gente tem umas polis que são desse tamanho assim. Aí a criança fica a vida inteira brincando de boneca assim, né, pastor? Coordenação motora fina ali, tal, mas não tem coordenação motora ampla nenhuma, não desenvolve quase nada, assim. Aí vai dirigir, aí o que houve? Mulher só sabe pilotar fogão. Oh, Jesus. Porque não tem lateralidade, não desenvolveu a lateralidade, não desenvolveu a coordenação motora ampla, sabe? Não tem uma visão tão ampla, porque estava assim, concentrada, e ao mesmo tempo o menino não tem aquela habilidade. Então a gente tem que entender que tudo é socialmente, né, historicamente construído, mas que a gente pode ser mais saudável a partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende, porque a emoção ela é mais rápida, ela é um impulso, né? Ela traz uma reação que acontece de uma hora para outra. E quando criança, a gente tem mais dificuldade de conhecer. Então, se eu nomeio, se eu apresento, se eu conto uma história sobre isso, se eu falo sobre isso, eu vou estar ajudando a minha criança a entender, a se entender e a agir melhor em cima dessa emoção e a interpretar melhor. Entendi. Então, eu, por exemplo, na minha família, os meus familiares, meus pais, eles me desafiavam muito. Então eles falavam, você consegue. Isso é uma coisa que faz muita diferença na percepção que a gente tem de mundo. Não, você consegue, não, você com Deus você é mais que vencedora. Então, em várias situações que o senhor falou aí do meu currículo, né? Falou assim, você já fez isso, já fez aquilo. Em todas elas eu tive medo. Todas elas, quando eu tinha que prestar concurso, quando eu tinha que fazer algumas provas e quando eu tenho que fazer congresso, em todas elas. Mas eu aprendi que eu posso ouvir as vozes que me ensinam a equilibrar essa emoção e tomar atitudes mais controladas. E aí eu vou, como o senhor falou, eu vou com medo. Isso é coragem. E o que a gente está ensinando para as crianças? A gente acha que as crianças não têm noção, não têm alma, não têm espírito, não têm... Gente, criança também tem alma, também tem espírito, também tem que ser cuidado, também tem que ser ensinado e educado, não só com relação à vida formal, com relação aos conteúdos formais, mas com relação à sua emoção também. Eu pego o livro dos sonhos, tem agora até o livro dos sonhos para criança, né, pastor? E ali tem todas as áreas da vida da criança. E a gente precisa trabalhar todas as áreas da vida da criança. Tem que ter, inclusive, emocional ali.
Se ela tem medo de alguma coisa, como que a gente vai trabalhar para vencer esse medo? O que a gente vai fazer para vencer esse medo? Aham. Porque a criança, ela não se desenvolve só no corpo, cresce e pronto, virou adulto, não. Ela está construindo a sua, o seu caráter, a sua personalidade. Ela está construindo tudo. E nós estamos ajudando como que ela interpreta o mundo. Somos nós adultos que ajudamos para que elas interpretem o mundo de uma maneira mais saudável. Entendi. Então, aí, nesse quesito, realmente, nossa, um pouquinho pegando o gancho que a Fabrícia falou, nós precisamos também policiar isso como pais, né? Porque a realidade que nós vivemos hoje, eu sigo várias pessoas aí, e alguns deles falam muito sobre a ressignificância, ressignificar-se, né? A gente se ressignificar, se reconstruir. Hoje a realidade que nós vivemos é muito, muito diferente do que era antigamente. Então hoje a gente está se ressignificando. Então nós pais também, adultos, enfim, temos que buscar esse conhecimento. Por isso que a gente está aqui tentando trazer com esses programas, né, com o Fala aí Pastor e com outros programas que a gente também tem, né, lá inclusive tô mostrando aqui a parte do nosso site, né, o site ali www.rafaelzorzeto.com.br. No site nós temos ali todos os episódios do Fala aí Pastor, nós temos o YouTube também, Rafael Zorzeto, ali você acha, tem muitos esse episódio nosso gravado desse jeitinho é o 18º. 18 nós já fizemos. É muito conteúdo de valor, né, Muita pastor? coisa. Com a Amanda aqui já é a segunda gratuita, vez. né? Então, gratuito. Isso é muito bom. Olha, pastor, isso é cobrado muito caro aí fora, hein, para que a gente consiga falar sobre esses assuntos, né? Nossa. Eu mesmo ministro cursos, mentorias, dou palestras, e isso é pago, e a gente faz isso aqui gratuito, porque a gente quer compartilhar o conteúdo de qualquer forma, a gente quer ajudar, a gente faz parte do nosso propósito também, da nossa missão, e isso hoje em dia está um pouco em alta, né? A gente tem falado nisso bastante, temos falado sobre inteligência socioemocional, mas mesmo assim, o básico as pessoas ainda não sabem fazer, sabe? As pessoas ainda ouvem falar, mas sabe assim, eu conheci a Deus, já ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. A pessoa precisa botar em prática o básico, começar a botar o básico para começar a entender como é que funciona. E se um adulto não consegue nomear as suas emoções, não consegue reconhecê-la no seu corpo e não consegue interpretar de uma forma positiva, de uma forma mais saudável, ele não vai conseguir criar uma criança que seja emocionalmente, que tenha inteligência emocional, que seja emocionalmente saudável. Não vai. Então, começa pelo adulto, sim. Nunca é tarde para aprender. Começa por você que está aqui assistindo essa live. Vai buscar autoconhecimento, vai buscar conhecer as suas emoções, vai entender como ela funciona no seu corpo, sabe? E buscar os recursos para lidar. Então, por exemplo, uma situação de medo... Eu, por exemplo, eu gosto muito de olhar no espelho. Olhar para mim no espelho, porque a gente quase não tem mais tempo de olhar no espelho, né, pastor? Hoje em dia a gente tá escovando o dente, tá penteando o cabelo ao mesmo tempo, tá na correria, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, não sei como é que é aí. Mas a gente, né, a gente tá assistindo reunião e tá fazendo a comida, agora em quarentena, tá assim. E nesses momentos assim que eu reconheço o medo em mim, que eu reconheço que eu tô com medo, com esse frio na barriga, que eu me sinto desafiada a parar e a não tomar uma decisão, eu olho um recurso, né? Eu olho para o espelho, eu olho para o meu olho no espelho e eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro de o que Deus já me falou. Eu me lembro da minha identidade e eu digo para mim mesma que eu não preciso ter medo. Eu recito versículos e eu vou lá e trabalho comigo mesmo. Isso é um recurso que eu descobri. Para cada um pode funcionar ou pode não funcionar. Tem gente que precisa mesmo equilibrar a respiração. Tem gente que precisa compartilhar. Como o medo ele
ele te embaça a visão às vezes, você precisa compartilhar. Eu tenho discípulos que não conseguem compartilhar seus medos, adultos. Olha só. Então, se eu treinar com isso, eu fico fazendo exercício de criança com ele. Olha só. Eu faço. Eu trago de uma maneira mais... não fico infantilizando, mas eu trago de uma maneira que seja mais viável para o adulto, mas eu trago esse reconhecimento. Porque a pessoa não consegue compartilhar, não consegue. Quando você fala para o outro, você vê por uma outra perspectiva e você consegue novas estratégias para vencer o perigo e, mesmo com cautela, avançar. Agora, se eu não treino isso desde a infância, como é que essa criança vai conseguir compartilhar lá na frente? O adulto que não consegue compartilhar seus medos é porque não se sentia seguro para compartilhar na infância. Ele não tinha aquela pessoa com segurança que ele pudesse compartilhar. Entendi. Entende? E a gente precisa ser essa pessoa para a criança. Que você vai chegar e falar, isso que você está sentindo é medo, mas você não precisa ter pânico. Você pode ficar com prudência, com cautela e avançar. E é bem isso mesmo, a questão até... porque como a gente fala aqui com maioria adultos, professores, enfim, as pessoas vão estar assistindo depois dessa live, que eu sei que é bem corrido. A maioria assiste depois, uma grande parte. Para a gente entender realmente que, assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mesmo nós, como pais, nós que passamos por situações, é importante buscar uma ajuda, como você tem falado aí, numa psicóloga, num psicólogo, enfim, em conhecimento. Hoje tá muito, a internet tá bombando de informações para a gente construir daqui para frente uma realidade nova, porque nós estamos vivendo o que nós nunca vivemos, né? Então, para todo mundo é louco esse momento, para as crianças dentro de casa, para os pais que estão mais tempo com as crianças, para a rotina familiar, que nós já falamos sobre isso aqui, a questão da depressão infantil também já falamos sobre isso daqui, a criança se conhecendo, porque tendo mais tempo com a internet, mais chance de porcariada, de besteira tá vendo na internet, de seguir esses influencers aí, que realmente só por Deus, nós também já falamos nesses nossos programas, enfim. Então, assim, ficar atento, respirar fundo, vai dar certo, vamos conseguir vencer, vamos buscar mais conhecimento, nós temos tanta ajuda, a igreja está aí, temos a igreja para isso, você que às vezes está nos vendo que não é de nenhuma igreja, enfim, então tudo isso para quê? Para que nós possamos viver melhor, e é possível viver melhor. Amanda, estamos chegando já aqui, falta 4 minutinhos para acabar. Pastor, muito rápido. Muito O senhor falou aí da depressão. A depressão, ela é um desdobramento, né, da melancolia, que é um desdobramento da tristeza. Então, quando a gente vai lá na emoção primária, a gente encontra a tristeza. E a tristeza é uma emoção que é uma interpretação de que você perdeu alguma coisa. Então, o ser humano, quando ele interpreta que perdeu algo, ele fica triste. E pode ser qualquer coisa. Perdeu dinheiro, perdeu um relacionamento amoroso, perdeu a família, perdeu um ente querido, perdeu uma coisa que tinha valor. E a gente precisa identificar o que a criança perdeu. Ela perdeu foi o relacionamento com o pai. Ela perdeu foi autoestima. O que ela perdeu? E começar a trabalhar para devolver de volta aquilo ali, aquela interpretação de que ela pode ressignificar. E é interessante porque o significado que você dá para a emoção é que vai fazer a sua reação, né? Então, se você alimentar o monstro, se você alimentar o gigante e não enfrentá-lo, você vai ser dominado por ele. E a intenção não é essa. A intenção é você trazer consciência, porque no estado de consciência você consegue ter inteligência emocional para dominar isso e tomar atitudes mais saudáveis. Muito bom, muito bom. Amanda, 3 minutinhos para acabar, suas considerações finais aí. Passou rápido, né? Poxa, pastor, passou rápido, mas agradecer mais uma vez a oportunidade, entender, né, dizer que a gente precisa trabalhar essa questão da vulnerabilidade. Você pai,
professor, se mostre na sua força, na sua fortaleza e na sua vulnerabilidade. As crianças, hoje em dia, mais do que nunca, precisam aprender que elas podem superar, sim, todas as situações de medo, mas que isso não é algo anormal. Ela não precisa ficar se sentindo mal por isso. Ela pode conhecer a sua vulnerabilidade e muito mais do que pedir para que ela coloque essa emoção debaixo do tapete e finja que nada aconteceu. É você mostrar que você também tem medo, mas ensiná-la a construir estratégias para poder vencer esse medo. Muito bom. Amanda, como é que te acha nas redes sociais aí? Eu tenho um Instagram que é o @educar-se mais. Lá eu falo de todo tipo de educação emocional, educação voltada para organização, foco, disciplina. Tudo que eu tenho de educação que me salvou na vida eu coloco lá. Muito bom. Então fica aí a dica, @educar-se mais. Que legal. Pessoal, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Vocês que estão sempre conosco aqui. Que realmente Deus abençoe. Espero ter contribuído com vocês aí com essa ajuda maravilhosa e esses esclarecimentos, assuntos poderosos nós falamos hoje aqui. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama tanto, que você acha que precisa saber sobre esses assuntos aqui. E tem no Facebook, como eu já falei, vai ficar gravado aqui no Facebook. Nós temos no YouTube também, amanhã eu já estou colocando no YouTube e no nosso site, rafaelzorzeto.com.br. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Trabalho maravilhoso. Nada, trabalho pastor. excelente. Você é excepcional. Tem um trabalho maravilhoso aí no Rio de Janeiro, Regional 5, com o MSK também, com a sua equipe, com a galera, fazendo um trabalho excepcional. E nós estamos juntos nessa missão para levar a palavra de Deus não somente para as crianças, mas para os pais, enfim, para todos aqueles que estão no nosso alcance. Amanda, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém.